Um homem de 42 anos de idade me procurou com sintomas de ansiedade, querendo realizar a avaliação neuropsicológica comigo, justamente porque ele estava tratando crises de pânico com o psiquiatra, estava tomando medicação já há algum tempo, mas ele estava com respostas parciais à melhora dos sintomas ali da crise de ansiedade, a crise de pânico. Crise de pânico, quem já viveu sabe o quanto é ruim, quanto é sofrida. É aquela crise em que a pessoa ela tem certeza que ela vai morrer, que ela está num perigo iminente, que alguma coisa catastrófica e muito ruim vai acontecer com ela, seja uma doença, seja um acidente, seja uma morte súbita, um problema cardíaco. Então ela tem certeza e aquilo faz com que ela entre em desespero, em estado de luta ou fuga e a pessoa sofre muito. Então ele estava tendo essas crises recorrentes de pânico, mas com respostas parciais. Ele queria saber, por motivos aí de autoconhecimento e também para acertar melhor no tratamento o que é que ele tinha e o que estava acontecendo e se a avaliação neuropsicológica poderia ajudar ele a guiar os próximos passos ali do tratamento, que não estava sendo tão efetivo e ele ainda estava sofrendo muito de ansiedade. Quando a gente realizou a avaliação neuropsicológica, passou por todas as etapas, o processo completo de avaliação, no final ele tinha altas habilidades, superdotação, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo hiperativo impulsivo, em que predominam sintomas de hiperatividade e impulsividade, e também um transtorno de ansiedade junto. Então, a ansiedade desse paciente, dessa pessoa que me procurou para avaliação, era a pontinha do iceberg de todo um processo de sofrimento de saúde mental, e ele sempre foi considerado uma criança custosa e agitada desde que ele era criança. E em nenhum momento foi cogitado o TDAH para o caso dele. Por que não foi? E aqui eu gostaria de compartilhar com você por que o TDAH ficou em segundo plano, não foi visto, e muito menos a superdotação. A ansiedade é que foi vista primeiro. Ele era uma pessoa, um grande empresário, então tinha empresa, bem sucedido, com muita facilidade em gerenciar e liderar equipes, já foi alto executivo em várias empresas multinacionais ou nacionais aí de referência. É uma pessoa que ganhou na trajetória profissional até então premiações no trabalho, era brilhante a carreira dele. Porém, era uma pessoa que ao mesmo tempo é inquieta, a mente está sempre a 1000 por hora, com muitos pensamentos, e é uma pessoa que tem muita facilidade de resolução de problemas complexos, mas no simples, na hora de organizar uma planilha no Excel, na hora de fazer uma lista simples, de fazer um checklist de alguma coisa, aí ele mesmo falava, isso aí não é comigo. Essas coisas de pegar ali no operacional, no detalhe do dia a dia, da escrita, ou então de fazer coisas básicas, não é comigo. Agora me coloca um problema complexo que eu vou solucionar com facilidade. Esse é um perfil muito comum em pessoas que têm o TDAH e a superdotação juntos, é a dupla excepcionalidade. Isso acontece com frequência, especialmente nesse perfil, porque para o TDAH a gente tem 3 apresentações clínicas possíveis, que é combinada, a predominantemente desatenta ou predominantemente hiperativa e impulsiva. E nesse caso dele, que era predominantemente hiperativo e impulsivo, ele não tinha, por exemplo, características de hiperfoco, que são muito comuns em pessoas superdotadas. Quando a gente fala em superdotação, a gente associa muito a ideia de hiperfoco, né? Aquela pessoa que aprofunda muito nos temas de interesse, passa horas, dias, meses, até anos em uma área de forma aprofundada e nem vê a hora passar. Ele não era assim, ele mesmo falava, eu sou um generalista, eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo, então eu sou muito mais para generalista do que especialista em alguma coisa. Era como ele mesmo se classificava, era como era o funcionamento dele, sempre começando, iniciando várias coisas, sabendo um pouquinho de cada, mas sem aprofundar, sem ir até o final do assunto, do tema ali de interesse dele. Mesmo que algo interessasse muito ele ainda assim não era muito de aprofundar de forma clássica. Então, por ele não ter um hiperfoco clássico, muitas pessoas nem cogitariam superdotação para um caso como o dele. Mas, por outro lado, era uma pessoa que tinha essa facilidade de resolução de problemas complexos, aquele pensamento, aquele raciocínio fora da casinha, que é o pensamento divergente que a gente fala, e é uma pessoa que pensa fora da caixa. Tem solução criativa com facilidade, um engajamento, uma motivação muito grande, porém,
com tarefas complexas, tarefas simples do dia a dia, básicas, a esposa sempre tinha queixa de desorganização dele, que ele vivia deixando tudo quanto é coisa espalhado pela casa, chave sempre esquecia, celular sempre esquecia, então o básico falhava todos os dias, que são as funções executivas, mas questões mais complexas, gerenciar uma grande empresa, liderar, era algo de muita facilidade para ele. Bom, esse é um dos casos aí que eu já atendi, já avaliei e a gente conseguiu guiar muito bem depois ao final, depois da avaliação que guiou de forma muito mais assertiva o tratamento para o TDAH, um aumento muito grande de carga de exercício que ele já gostava, ele já fazia, então agora direcionando quais exercícios iam ajudar ele ainda mais, além de valorizar muito mais as potencialidades e as capacidades dele, né, acima do esperado, as áreas de facilidade, valorizando muito mais isso do que focando só no que não funciona. Até o próximo conteúdo e compartilhe à vontade, afinal, conhecimento de qualidade transforma as pessoas e muda o mundo. Muito obrigada.